esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram umas coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegou perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras pelo caminho? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Rezemos em nosso íntimo por um tempo, no silêncio, pedindo do Espírito Santo auxílio, para que por ele alcancemos a compreensão da Escritura e também nosso coração hoje volte a arder, escutando a palavra. Rezemos. Amém. Palavra
tem que fazer arder o coração. Ardendo o coração, a palavra alcança a limpeza do olhar, limpa a cegueira, devolve a visão da fé. Hoje nós estamos diante de um dos textos mais caros para a catequese. Se nós tivéssemos condições para os tempos de hoje, este evangelho deveria ser ocupado longamente, primeiro com os pais, para depois dá-lo aos catequizandos. Os catequistas deveriam juntos fazer um longo investimento de caprichoso zelo no aprofundamento desse texto, porque ele apresenta a síntese da identidade cristã, e não só cristã, da identidade cristã e católica. Quer saber em que consiste genuinamente ser cristão católico? Esmere-se, mergulhe nesse texto do Evangelho. Vamos lá? Número 11 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, leia, igreja, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam, leiam, sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, vão, igreja, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Espere lá. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, quer dizer domingo, pelo relato do Evangelho, o texto sugere que deve ter sido entre 9 da manhã e meio-dia. 2 discípulos de Emaús abandonam Jerusalém e vão na direção de Emaús. Conversavam e discutiam tudo o que tinha acontecido naqueles dias. Conversavam pelo caminho. Enquanto, repete o texto, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus entrou no caminho e começou a caminhar com eles. Que viagem é essa? Você vai se surpreender profundamente. É a viagem de 2 desertores da fé. São discípulos do Senhor que seguiram-no por 3 anos. Conviveram com Jesus por 3 anos. Receberam tudo de Jesus ao longo de 3 anos. Mas, diante da cruz e do sepulcro vazio, escandalizados com a cruz e com a humilhação de até o túmulo devassado e aberto, abandonam a igreja, abandonam a comunidade de Jesus que estava reunida e sediada em Jerusalém, porque Jesus tinha dito: eu vou para o Pai, mas antes, vocês, depois da minha morte, permaneçam em Jerusalém até que eu os avise, que eu vou me encontrar com vocês antes de ir para o Pai. Eles deveriam permanecer por uns dias em Jerusalém. Os 2 discípulos vão para Emaús. Sabe o que significa Emaús? Águas termais, Caldas Novas. É a turma do Tomé. Literalmente, Emaús significa região de águas termais. A decepção, o fracasso da cruz, a derrota e o fracasso de procurar seguir Jesus 3 anos e terminar assim, faz deles: vamos abandonar tudo, não compensa, não vale a pena. Como Tomé, lembra? Que no primeiro dia não tinha participado, como vimos domingo passado. Vão para Caldas Novas.
abandonam a igreja, aprenderam a fé, mas em consequência do escândalo da cruz, abandonam a fé e abandonam a igreja. É a fuga da comunidade. Eles viajam e Jesus entra no caminho. O texto é maravilhoso. No versículo 15, Jesus fala: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Isso significa coisa extraordinária para nós. Versículo 16, vamos lá? Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: vai, igreja? O que ides conversando pelo caminho? Olha a reação. Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: brada, igreja. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Pronto. Eles estão abandonando a fé, abandonando a igreja, estão cegos, cegos de decepção. Jesus, que não é reconhecido por eles, Jesus, de boa, pergunta: o que ides conversando pelo caminho? Além de cegos, eles pararam com o rosto triste. Por quê? Porque não tem dor mais profunda do que quando a gente está mal, as pessoas que caminham com a gente ignorarem as causas da dor da gente, não é? Esposas e esposos sabem disso bem, não sabem? Quando você está mal e ela despreza as razões pelas quais você está mal e de vez em quando, com brutalidade, pergunta: o que foi? Que cara é essa? Você não tem noção do que eu estou passando, né? Eles param, além de cegos, com o rosto triste. Aqui vão entrar uns elementos muito difíceis de serem abordados numa pregação. Já previno-os, não é nada pessoal contra ninguém aqui. Esse texto é primeiramente para mim. Como é que você lida com as suas experiências e sentimentos de fracasso? Onde entra Deus quando os seus esforços, a sua dedicação, as suas entregas, as suas renúncias, os seus esforços não dão o resultado esperado? Que lugar ocupa Deus nas suas experiências de fracasso? Essa pergunta ela é importantíssima. E ela deve ser escutada por nós assim como uma espada que traspassa a alma. Nós precisamos permitir que o Senhor entre e faça essa pergunta para nós. Nas viagens de volta de vocês, nas fugas de vocês, nos caminhos que vocês fazem, abandonando tudo, com raiva de tudo, chateados com tudo, Jesus pergunta: o que vocês conversam pelo caminho? O que vocês trazem como pauta? Ainda que seja profundamente desconfortável, os discípulos, além de cegos, param a viagem de fracassados com o rosto triste e dão uma bronca em Jesus. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Como pode você, peregrino? Preste atenção que eles chamam Jesus de peregrino. E Jesus é peregrino, sabe por quê? Sabe por que Jesus é peregrino? Porque Jesus não está do seu lado só na hora das suas conquistas, dos seus esforços, das suas vitórias, das suas virtudes morais, espirituais, todas cumpridas protocolarmente, rigorosamente, você vivendo a perfeição.
Jesus não é um admirador no trono olhando você e acompanhando você só nos seus acertos. Também nas horas e nos momentos dos seus fracassos, Ele desce até você e caminha com você, ainda que você não perceba. Amém, igreja? Amém. Amém. Reage. Ainda que você não o perceba, esteja cego, triste, dão uma bronca. Como é que você ignora a nossa dor, rapaz? Nosso luto? Você não sabe o que lá aconteceu, peregrino? Como é que você vai lá? A notícia que marcou a Páscoa desse ano foi que mais do que os 250 mil animais que os sumos sacerdotes sacrificaram para o sangue deles encher o lagar, para o sacerdote caminhar dentro do lagar do sangue dos animais até a hora, enquanto o sangue não cobrisse o joelho do sacerdote, não poderia parar de sacrificar animal e derramar sangue. Mas a notícia não foi que momento, que hora o lagar alcançou o ponto máximo. A notícia é que um cordeiro desprezível foi morto na cruz, e você não sabe disso. Vamos ver? Prepara-te, porque o trem vai pesar daqui para frente. Jesus pergunta de boa, leve, suave, manso e humilde de coração como Ele é. Ele pergunta o que foi, versículo 19. Os discípulos responderam, dando bronca em Jesus, falando para Jesus, sobre Jesus, coisas que Jesus contou a eles que iriam acontecer durante 3 anos de catequese. E eles contam para Jesus, com raiva de Jesus não saber o que eles estão passando. Vamos ver? O que aconteceu com Jesus, o Nazareno? E agora o nível desce. Vamos ler? Que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Começa a mostrar agora a causa da cegueira e da tristeza. Eles dizem para Jesus que Ele é Jesus Nazareno, não diz que é o Filho de Deus. Dizem que Ele é um profeta, que profere mensagens mandadas por alguém, mas Ele mesmo não é alguém. Poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Primeira confissão, Ele é menos do que nós esperávamos. Se a confissão é grave. Segunda confissão, versículo 20. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes, leiam, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Houve uma aliança política e religiosa, sumos sacerdotes e chefes políticos o entregaram para ser crucificado, condenado à morte. Segunda confissão. Primeiro, ele é menos do que a gente esperava, era um profeta. Ele foi morto da forma com que a Bíblia diz que a pior de todas as maldições, a maldição das maldições, segundo a cultura judaica, está na Escritura dito assim: maldito todo aquele que for dependurado, que morrer dependurado no lenho. Maldito que morrer crucificado. Ele é maldito por Deus e deve ser declarado amaldiçoado por todos. Primeiro, um profeta. Segundo, um condenado à morte crucificado. Terceira confissão, a mais bárbara até. Causa da cegueira e da tristeza. Versículo 21. Leia pausadamente, presta atenção e zele dessa palavra. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Brada. Mas, apesar de tudo isso,
já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. Nós esperávamos que ele fosse o quê? Que ele fosse o quê? Os anjos, quando falaram de Jesus para Maria e para José, não dizem que Jesus vai libertar Israel. Os anjos dizem, ele vai salvar seu povo de seus pecados. Ele não é um líder político messiânico que vai invadir a Palestina, invadir Gaza, matar todos os palestinos que estão na faixa de Gaza e construir um resort. Eu sei que isso ofende muitos aqui, mas é para ofender mesmo. Se você não se permitir ser ofendido pela palavra, ou você vai ser ofendido por sua falta de visão na fé, ou pela precariedade da pregação de nós pregadores. Eu vou até fazer um atalho. Bento XVI, interpretando esse texto. No diálogo dos discípulos com o viandante desconhecido, impressiona a expressão que o evangelista Lucas coloca nos lábios deles. Nós esperávamos. Este verbo no passado diz tudo. Acreditamos, seguimos, esperamos, deixamos tudo. Ficamos 3 meses seguindo os passos e os ensinos dele, mas acabou. Também Jesus de Nazaré, que se mostrou um profeta poderoso em obras e palavras, falhou, e nós ficamos desiludidos, estamos abandonando o grupo que ele fundou. Olha a perspicácia de Bento XVI. Este drama dos discípulos de Emaús surge como um espelho da situação de muitos cristãos no nosso tempo. Parece que a esperança da fé tenha falhado. A própria fé de muitos entra em crise por causa das experiências negativas que nos fazem sentir abandonados pelo Senhor, abandonados pela igreja, abandonados pela fé. Por quê? Porque a gente vem para a igreja, fica 3 anos, ou 30, ou 70, ou 80. E tudo que Deus nos fala, toda a energia gasta pela igreja pregando para nós, para formar nossa compreensão, nós somos sabotadores do que o Senhor nos ensina. Eu vou usar expressões agressivas. Nós somos picaretas. A gente segue Jesus, escuta ele falar os ensinos todos dele, mas a gente diz assim: tá bom, vamos segui-lo. Esse cara, ele tem coisas boas demais, ele faz coisas grandes, palavras e obras. Ele está falando de reino dos céus, de salvação, de vida eterna. Vamos segui-lo. Chegando em Jerusalém, a gente mostra para ele a gravidade da dominação do Império Romano sobre Israel, e a gente o convence a dar um golpe de Estado. A gente faz uma pressão com ele, ele dá um golpe, ele toma o poder em Israel, expulsa o Império Romano de Israel, restitui o reino de Israel, se faz e a gente o elege rei, e a gente ainda, que está seguindo a ele há 3 anos, é lógico que ele vai dar os primeiros cargos e os ministérios mais importantes para nós que estamos seguindo a ele, é lógico. Conhecem isso? Conhecem? Marilena Café, nossa catequista aqui da paróquia por 63 anos, Marilena Café dizia que não tem coisa que deixava Jesus mais indignado do que ver no coração dos discípulos as segundas intenções. A gente está bonitinho, performa uma fé, um comportamento religioso,
um modo de virtude espiritual, moral, de piedade, de devoção, mas aqui dentro do coração a gente tem a listinha de coisas que a gente diz: tá bom Deus, tá bom Jesus, essa palavra não é tanto para mim não, é mais para o meu filho, para o meu genro, para minha nora, para o meu cunhado, mas para mim não. Eu estou aqui mesmo, estou vivendo isso tudo aí, está de boa, mas eu venho aqui, não quero nem ouvir muita pregação, tomara que esse padre atalhe, fale logo, porque eu vim aqui só para receber a hóstia, para Deus me proteger, porque eu quero que Ele me abençoe, para que eu consiga isto, na minha família, para os meus filhos, para o meu casamento, para o meu trabalho, para a minha profissão. Isso existe. Só isso. Sabotadores de uma esperança. Contudo, essa estrada de Emaús, na qual caminhamos hoje também, nas viagens de abandono da nossa fé, ela pode tornar-se uma via de purificação, de maturação do nosso crer em Deus. E é o que vai acontecer agora, só que Jesus vai pegar muito pesado daqui para frente. Vamos lá? Versículo 25. Depois de desabafar. Não vimos o 22, né? 22. Vamos lá? Versículo 22. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, leiam, igreja. Voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Vai. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Fracasso total. Chamam as mulheres de nos deram um susto. Se você pegar o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 11, depois que as mulheres voltam do túmulo, elas voltam contando que viram anjos, que os anjos disseram a elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele se ressuscitou, como disse, e parará, e dá a notícia para as mulheres. Quando as mulheres chegam e contam para os discípulos, no versículo 11, o evangelista Lucas diz assim: quando as mulheres narraram o que viram no túmulo, aos olhos dos discípulos isso era um delírio, um desvario. Mulher fraca da cabeça, tadinha. Mulher se emociona com qualquer coisa, mulher é sensível demais, as empolgam, delira, viaja na maionese. Mulher acorda de madrugada para rezar e depois, a hora que a gente acorda, fica passando medo em nós homens, falando uns trem aí de religião e de fé. É assim que nós homens comportamos, não é, mulheres? Nós tratamos assim as mulheres: deliram, desvario, piradinha da cabeça, está indo na igreja demais, bem, para com isso, vai pirar. Você volta de lá falando uns trem para a gente que passa susto. Para com esses assuntos. Vamos ver, mulheres e homens, vamos ver como reagir a isso? Se eles pensavam que o trem estava ruim, não tem nada que não possa piorar um tiquinho, inclusive da parte de Jesus. Versículo 25. Então Jesus lhes disse, brada a igreja: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Jesus chama os discípulos de duas coisas: sem e lentos, não para qualquer coisa, lentos para crer. Como vocês são sem inteligência e lentos para crer. E continua Jesus: em tudo que os profetas falaram. E continua o versículo 26. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?
27. E começando por Moisés e passando pelos profetas, leia, igreja. Explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Tá bom, olhe para cá. A partir de hoje, você não vai mais dizer que a palavra de Deus é difícil. Você vai dizer duas coisas: eu preciso de inteligência e preciso ser mais rápido para crer, porque eu estou muito lerdo, muito lento para crer. O problema não é a pregação do padre e nem a palavra de Deus que é difícil. O problema é minha inteligência e minha lerdeza para crer. Hoje de manhã eu disse uma coisa mais poética. Você a partir de hoje vai embora. Você sempre foi embora com 100% de raiva do padre, porque não falou o que você queria ouvir, ou não interpretou como você queria ouvir. A partir de hoje você vai com raiva do padre só 50%. Os outros 50% você vai embora com raiva de você, porque você está sem inteligência, lento para crer, cego e triste. Embora estando na igreja e assim falando que é discípulo e discípulo do Senhor. Ponha tipo e comece a corrigir seu modo de viver a fé. Enfrente você. O problema agora não é mais com Deus. Queira da igreja apenas uma coisa, queira de nós pregadores apenas uma coisa: que nós ajudemos você a abrir a Escritura e compreender as passagens que falam de Jesus. Encontrando o sentido da Escritura que fala de Jesus, você encontra Jesus e põe-se diante dele, estabelece com ele um diálogo de amor, de comunhão, e passa a ser íntima e íntimo do Senhor, que se fez amigo e companheiro seu em suas estradas, nas melhores conquistas da sua vida, mas também nos piores fracassos. Ele está com você, e se tiver da sua parte esforço, inteligência, disposição para crer, você irá enxergá-lo, porque ele não te abandona. Amém? Amém. Reage. Reage. Sois sem inteligência e lentos para crer. A surpresa. A surpresa. O mistério vem agora. Versículo 28. Vamos lá? Quando chegaram perto do povoado para onde iam, leiam. Jesus fez de conta que ia mais adiante. Espere lá. O que significa dizer que Jesus fez de conta que ia mais adiante? O que é isso? Vocês, pais e mães de crianças, avós e avós de crianças e adolescentes, o que significa fazer de conta? É bom humor do peregrino, é leveza do peregrino, que é Deus e que é Senhor e que é ressuscitado e que dominou as potências da morte e que venceu o inferno e que derrotou o poder do pecado. É bom humor. Nós transformamos a religião num trem pesado, tenso, de carrasco. Rapidamente pegue comigo o salmo de hoje, o Salmo 15. Olha a poesia do salmo. Na última estrofe, versículo 11 diz assim, leia comigo, bem forte: vós me ensinais vosso caminho para a vida. Vai. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Olha o que deveria ser uma celebração da missa no domingo. Para os cristãos tontos, transformamos a missa numa obrigação, num peso, porque se eu não for, Deus não me abençoa. Olha como o salmista interpreta: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites,
delícia eterna e alegria ao vosso lado. Hoje na missa das 8, quando o salmista cantava isso, eu olhava para a igreja e para as crianças e para os pais. A salmista está cantando lá, junto de vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Você olha para a feição da assembleia, está uma bagaceira que não tem tamanho. Que coisa horrorosa nós fizemos com a missa. Lá ainda no começo do Salmo, no versículo 5 diz: ó Senhor, sois minha herança e minha taça, o meu destino está seguro em vossas mãos. O que nós fizemos com a fé cristã, que se tornou um trem pesado de norma, de regra, de obrigação, de lei, de doutrina, de lógica, de raciocínio, e não é uma relação de amizade com o vivente, o vencedor do pecado e da morte, que vem vencer a minha cegueira, a minha tristeza, e para isso ele perde o tempo que for viajando comigo e até fazendo de conta que vai adiante. Amém, igreja? Amém. Vai, igreja, reage. Delícia eterna. Volta ao Evangelho. Jesus fez de conta que ia passar adiante, versículo 29. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, bradem: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Se fossem as mulheres falando com Jesus, elas não pegariam os elementos negativos e tristes. As mulheres iriam dizer: Senhor, que delícia que foi esse dia de convivendo com o Senhor no caminho de Emaús. A gente nem sentiu que passou por aquela tragédia toda, a gente até esqueceu a dor e o fracasso, a gente nem viu a estrada 11 quilômetros a pé com esse sol escaldante. Senhor, os homens, nós homens, rezamos sempre de forma pesada. Fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. A nossa forma de rezar é sempre sombria, pesada, é a partir da ameaça do mal, é a partir do que falta. Nós sempre baseamos a nossa fé na fórmula lógica a partir do que falta. A mulher comumente transborda a partir do que recebeu. Amém. Isso aqui não é discussão de gênero, isso aqui é discussão de teologia, de quem tem no próprio corpo a vida ruminando todos os meses, no ciclo de 28 dias, o organismo inteiro aberto para receber a vida. O útero, 9 meses, gestando uma vida. Os seios e o próprio corpo, que é casa, mas é também um corpo que dá alimento. Mulher tem isso, nós homens não temos, nós somos secos. Por isso a nossa espiritualidade é seca, é atravessada, é negativa, é sombria. Ao invés de fazer a maior declaração de amor a Jesus, fica conosco, vamos tomar um vinho, vamos comer, vamos, como o Salmo disse, não é? Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Ó Senhor, sois minha herança, sois minha taça. Bom demais estar com o Senhor. Olhe só, vamos ver? Jesus é maravilhoso. Ai, que delícia, eu começo a chorar aqui. Jesus entrou para ficar com eles. Versículo 30. Presta atenção, pausadamente, respeita a natureza literária do texto. Respeite os verbos. Vamos lá? Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Desapareceu da frente deles. Não precisa mais de Jesus na forma física.
porque agora ele tem uma presença espiritual que é também material, o pão partido e comungado em seu nome. O vocabulário eucarístico: sentou-se à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Tomou o cálice, deu graças e o entregou, dizendo: gente, para quem estava acostumado a ver homens prometer paz, segurança, prosperidade, estabilidade pelo poder das armas e das guerras, de repente surge um Messias que diz que o modo da gente alcançar a paz e a harmonia entre todos os homens e mulheres na terra é sentar ao redor da mesa, tomar o pão, dar graças, partir e comer em nome dele, tomar o cálice, dar graças e tomar em nome dele. A paz vai reinar. Amém? Amém. Pode reagir. Vai. É lógico que dá raiva ao império do poder da morte, que o Santo Padre, o Papa Leão, diga: as armas não garantem a nossa paz. Ninguém tem autoridade para usar o nome de Cristo e justificar a morte e a destruição de inocentes para dizer que vai garantir a paz. Estará blasfemando contra Cristo, que morreu e não matou ninguém, matou a si, mas não matou ninguém, para perdoar miseráveis pecadores, condenados ao pecado. É claro, perseguiram, quando saiu o escândalo de Jeffrey Epstein, numa das sequências lá dizia que um dos pacotes da articulação do Jeffrey Epstein era ajudar a derrubar o Papa Francisco, que fazia críticas à prepotência das guerras. Agora, seguramente, o Papa Leão já está com o mapa dele no Pentágono, seguramente, porque não mexe com a águia do Império Romano, que a reação é violenta. E Jesus propõe a paz com o partir o pão, distribuir em nome e em memória da entrega dele na cruz. Os olhos dos discípulos se abriram, a cegueira foi vencida, a tristeza foi vencida, a decepção foi vencida, e eles confessam, versículo 32, leiamos juntos, toda a igreja. Então um disse ao outro, brada a igreja: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Espere lá. 3 elementos que garantem a presença de Cristo ressuscitado, 3 elementos inseparáveis: as Escrituras que falam a respeito dele, que faz arder o coração; as Escrituras que faz a gente conhecer a vontade de Deus, saber o que Deus quer para nós em Cristo Jesus, e a gente sabe e descobre que o que Deus quer para nós é algo tão grandioso, mas tão grandioso, que a gente precisa de um alimento sobrenatural para dar conta de algo tão grande. Da mesa da palavra, somos conduzidos à mesa da Eucaristia. A Eucaristia não é uma poderosa fórmula de mandinga apotopraica, é uma palavra grega, de superstição poderosa, de uma fitinha de proteção, de um totem que você carrega com você. A Eucaristia é dom sobrenatural do céu para te ajudar a rezar o Pai Nosso e dizer: eu conheço a vontade do Senhor, eu li a palavra, eu venci a burrice da minha falta de inteligência, eu estou inteligente agora, eu estou rápido para crer, estou me ocupando com a palavra, minha oração todos os dias agora eu dedico à palavra, agora a minha compreensão vem
só, Senhor, que para dar conta disso aqui, eu preciso disso aqui. E a Eucaristia é o Senhor que capacita e qualifica você para viver e fazer a vontade dEle. Rezar o Pai Nosso, dizendo, seja feita a vossa vontade, porque eu sei qual é. Amém? Amém. Mas, 3 dons inseparáveis: a palavra, a Eucaristia e o terceiro dom. Versículo 33. Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram, brada a igreja: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Apareceu a quem? A Simão, o chefe do colégio apostólico, o nosso primeiro Papa. Os 3 elementos inseparáveis da identidade católica cristã para a catequese. Não existe cristão sem um processo permanente e inteligente e célere para compreender a Escritura e crer. Não existe cristão sem a Eucaristia e não existe cristão sem a comunidade, a igreja. Eles que estavam abandonando a igreja voltaram correndo. Nós não podemos chegar em Jerusalém depois que a nossa comunidade, que nós estamos abandonados, desertando. Temos que pegá-los ainda reunidos, porque nós nunca seremos cristãos verdadeiros sozinhos. Nós precisamos da palavra, da Eucaristia e da igreja, da comunidade de fé. Não se separam esses 3 elementos. O mesmo Cristo que me dá na Eucaristia, dá-me na palavra e na comunhão da igreja. Isso é que é ser cristão. Amém? Amém. É isso é que é ser católico, apostólico, romano. Não se separa. Mas para isso, tem que escutar a palavra de Deus, mesmo que dê trabalho como hoje. Um evangelho desse não dá para fazer uma pregação em 15 minutos, não dá. Eu deixo de pregar, mas eu não passo por cima dos elementos que a gente precisa enfrentar. Se você escuta a palavra de Deus e o seu coração não arde, tem uma coisa errada com o pregador, mas tem uma coisa errada também com você. Se você é daqueles que já faz tempo que ouvindo a palavra de Deus e a pregação e não arde, prepara-te, porque tem uma coisa errada com você. Se ouvir a palavra de Deus virou um protocolo ritual, que na verdade eu só quero a hóstia para me abençoar e conseguir o que eu quero, tem uma coisa errada com você. É preciso arder o coração, e quando arde o coração, primeira coisa que cura, a cegueira. A gente volta a enxergar com os olhos da fé. É devolvida a visão da fé. Depois de curar a cegueira, cura a tristeza. É tomado de alegria. Depois da alegria, é tomado da força da comunhão com a comunidade de fé. O pertencimento, a vinculação com a fé. A fé, eu digo creio, mas o eu creio é o mesmo nós cremos. Não se separa, não se divide. Irmã e irmão, Jesus entra na viagem dos nossos fracassos, para curar nossa cegueira, nossa tristeza, nosso coração de pedra que não arde mais quando escutamos, quando lemos as Escrituras, quando ouvimos a pregação. Devolve o seu coração ao Senhor agora, e diga a Ele, que só Ele tem poder e autoridade para curar seu coração daquilo que não o deixa arder mais. Incline a sua cabeça.
Feche os olhos e fale com Jesus. Estabeleça um diálogo profundo com Jesus. A palavra mistério, mien, em grego, significa fechar os olhos e a boca para escutar e entrar na realidade de Deus. Feche os olhos, feche a boca e entre na realidade de Deus, entre no mistério, mergulhe na força desse mistério e deixe arder o coração e peça para o Senhor devolver a sua visão, curar suas tristezas, vencer a sua falta de inteligência e a sua lentidão para crer. Fale para Ele, converse com Ele, escute a Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Porque tudo que há dentro do meu coração dentro do meu coração precisa mais de Ti. precisa mais de Ti. Vamos cantar, renova-me, Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Fiquemos de pé. Estendam as mãos aqui para a cruz. Deixe o folheto no banco. Faça o gesto com piedade e devoção. Reze comigo, Senhor Jesus. Eu creio firmemente nesta palavra que abre a minha inteligência, acelera o meu crer, arde o meu coração, cura a minha cegueira e vence a minha tristeza. Obrigado, Jesus, por esta palavra que me faz compreender que a cruz não é um fracasso, mas é o poder do amor que vence todo fracasso humano. Obrigado, Jesus. Diante da sua cruz, eu renovo a minha fé e a minha disposição para zelar mais na escuta da palavra, no cuidado com a Eucaristia e no zelo com a vida da igreja, a vida da comunidade. Obrigado, Jesus, por me devolver
a visão da fé, a alegria, a inteligência da fé e um crer vigoroso que vence todo o mal. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça o seu louvor ao Senhor, agradeça, louva e bendiga tudo que dele hoje você recebe, toda força, toda unção de restauração e regeneração da sua fé, que do Senhor nós recebemos nessa noite. Obrigado, Senhor, obrigado por se fazer um companheiro nosso em nossos fracassos, em nossas decepções, frustrações. Obrigado por não desistir de nós nunca, Senhor. Obrigado, sempre no caminho conosco. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. A palavra, a Eucaristia e a igreja, os irmãos. Abra os olhos, enxergue quem está do seu lado e dê um abraço carinhoso. Feliz Páscoa, saudai-vos, abraçai-vos, a paz esteja convosco. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa. Podemos terminar com a salva de palmas para Jesus ressuscitado. Brada, reage. Brada.